ouvir constantemente uma voz que desviar, no final São os celestiais. Então, por quê? Por trás aí chega alguém até mostrando, né, que os vídeos. Esse é mais um podcast Pod Prosa Café. Sejam todos bem-vindos. Não esquecendo de dar o seu like, né? Compartilhar, se inscrever e compartilhar com os amigos, comentar. Nós temos o propósito, né, de estar sempre entrevistando pessoas que têm uma história de vida. E hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Gilson França, presbítero ali da igreja da comunidade evangélica Batista Betel. Em Nova Vista também abriu um ponto aqui de pregação aqui em Umbiraitá. Seja bem-vindo, irmão Gilson. Amém, irmão. É um prazer estar aqui com vocês. Podendo assim, né, passar para todo esse público aí aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho certeza que vai servir de uma injeção de ânimo, com certeza, para muitos que vão estar ouvindo. Sim, com certeza. Tenho plena certeza disso. Deus usa a sua história para fortalecer muitas pessoas. Começar perguntando, irmão, a questão eu percebo que a comunidade evangélica Batista Betel, ela tem um diferencial no tratamento assim com jovens. Essa percepção minha é real? A Batista Betel tem realmente essa visão diferenciada com jovens? Eu percebo isso. Sim, irmão Júnior, pelo seguinte: eu sou o líder da mocidade. Sim. Lá em Nova Vista. E por que eu digo assim que tem essa certa atenção diferenciada? Porque nós vivemos num momento bastante complicado, né, com relação à juventude, porque hoje, se você dá uma observada, a maioria das pessoas na igreja são mais aquelas pessoas de 30 anos acima. Por quê? Porque infelizmente nem todas as pessoas têm aquela coisa de criar um mecanismo para atrair a juventude. Entendeu? E o mundo está tendo essa desenvoltura legal para atrair a juventude. Então, por que temos essa atenção diferenciada? Porque é onde o inimigo mais tem investido. E se a gente não tiver esse jogo de cintura, esse mecanismo para poder atrair eles, infelizmente, quem vai no amanhã está dando continuidade àquilo que a gente está fazendo hoje, entendeu? Então a gente tem que fazer isso, e com amor e com carinho, porque sem amor, Paulo disse, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada disso adianta. Essa juventude requer uma atenção diferenciada e com muito amor, para que eles possam assim estar no futuro dando continuidade àquilo que a gente está fazendo hoje. Realmente é muito importante isso que o irmão falou, sobre essa visibilidade, esse diferencial com os jovens. Realmente, até coloquei entre as perguntas para fazer, justamente a gente tem percebido que a juventude ela está mesmo afastada, digamos assim, das igrejas, né? Isso. E tem que ter realmente as igrejas, né? Todas as denominações, elas têm que ter esse olhar diferenciado, tem que ter esse jogo de cintura para atrair, para tratar os jovens de uma forma especial, porque realmente o mundo tem oferecido muitas coisas, né? Muitas opções. Verdade. E sim, pode falar. E o jovem precisa ser entendido. Por quê? Você sabe que o jovem peca rápido, né? Por quê? Porque está aí tudo nítido aí para todo mundo ver que o investimento nos jovens é muito grande. E se você não entender o jovem no momento em que ele caiu, você chega lá e estender a mão para ele, para levantar, porque eu vou dizer isso aqui porque é fato, isso acontece.
Quando a ovelha cai, muitas das vezes aquele que tem o remédio para curar não vai curar. Ele deixa lá. Não, ele caiu porque ele quis. Ele volta depois. E se a gente não tiver esse cuidado para ir lá sarar, cuidar da ferida que o mundo deixou, ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Então a gente tem que ter esse cuidado e ter um entendimento com o jovem. O jovem precisa ser entendido. Eu não estou dizendo que o jovem precisa pecar e a gente deixar eles à vontade. Não, não é nada disso. É a gente criar um mecanismo para trazer ele de volta. Isso é importante. Tá tudo dentro ali da parábola do bom samaritano, né? Isso. Esse cuidado, esse olhar que Jesus nos ensinou a ter com as pessoas, com as ovelhas, como o irmão bem colocou, né? Eu falo isso, irmão Júnior, porque eu já fui jovem e um tempo atrás eu fui ofendido de uma forma que não devia. Eu não merecia ser ofendido daquela forma. E por conta daquilo eu desviei. Entendeu? E não existe crente mais que outro. Ninguém é mais crente que ninguém. Realmente. E eu fui ofendido de uma forma que não deveria ser. E por conta daquilo eu desviei. Então muitos hoje podem passar por essa mesma coisa que eu passei. E não ter ninguém para poder socorrer, para ir atrás. Então por isso eu como líder, eu tenho esse cuidado e essa certa atenção com eles. Graças a Deus por isso, né? É importante ter esse olhar realmente daquilo que Cristo nos ensinou, né? De ter alguém para ajudar quando cair, quando seja jovem ou que seja qualquer outro irmão, mas a gente está falando especificamente de jovem, que realmente precisa dessa ajuda maior, né? Ter esse ombro amigo, essa pessoa para estar ajudando. Então, a gente já bem colocou as maiores dificuldades aí dos jovens, e a Igreja Batista Betel também chegou em Umbretá, né? Já temos um ponto ali. Você quer falar um pouquinho sobre esse ponto de pregação que já tem acontecido? Vai ser um prazer falar sobre isso, porque assim, um tempo atrás eu sentei com o meu pastor e juntos, em uma reunião ministerial na Redenção, a gente, todo mundo tem, né, que alargar as tendas. E esse alargar as tendas a gente conversava bastante. E eu confesso para o senhor que eu não tinha aquele foco para assim, Ubiraitá. Não tinha. Mas Deus tem o propósito em tudo, e tudo acontece conforme o querer dele. E um dia chegou para mim essa oportunidade. E aí eu peguei com as duas mãos. Por quê, irmão Júnior? Eu tenho um pensamento seguinte: antes de ser pastor, antes de ter um ministério, eu preciso primeiro amar as pessoas. E que eu penso assim, eu gosto do meu ministério, eu gosto, mas eu não posso amar meu ministério mais do que amar as pessoas, amar as pessoas. Eu tenho que primeiro amar as pessoas. E qual é o meu objetivo aqui, como pastor aqui em Ubiraitá? É poder fazer aquilo pelas pessoas que eu gostaria, ou que eu gosto, que fizesse por mim, entendeu? Eu preciso tratar as pessoas da forma que eu quero ser tratado. E eu tenho isso comigo. Há muito tempo aprendi, graças a Deus, não só com o meu pastor, mas desde o meu pai. Quem aprende em casa, né? Com os pais. Eu dou graças a Deus por isso, por ele ter me ensinado, ter dado para mim essa índole, esse caráter que, graças a Deus,
O meu velho pai tem minha idade e eu tenho aprendido bastante com os meus pastores. E é isso que eu quero dar continuidade aqui, para que as pessoas possam ver em mim um pastor, um amigo, um companheiro, um pai, para todas as horas. Eu não estou aqui para alguém me procurar. Hoje isso vai lá em casa tomar um café, hoje isso não, eu quero na hora que vocês precisarem de oração, precisar de um ombro amigo, cadê o pastor? Pode ligar para ele a qualquer hora, pode procurar ele a qualquer momento, porque é esse o papel do pastor. Eu me espelho, irmão Júnior, para mim o maior pregador de todos os tempos, Jesus. Sim. O segundo, Paulo. Mas tem um pastor na Bíblia que quase ninguém fala. E é um pastor que eu acho que todos nós que tomamos conta de congregação, que somos pastores, deveríamos se espelhar nisso. Moisés está indo no deserto, sim, com o povo, conduzindo o povo até Canaã. E por conta da arrogância do povo, da desobediência do povo, Deus chama Moisés e fala para Moisés, né, que ele vai acabar com tudo, vai matar todo mundo. Aí o que Moisés fala? O que Moisés fala para ele? Se o Senhor for matar com todo mundo aqui, risque o meu nome daí do livro da vida. Que exemplo de pastor. É forte, né? Aí fica pra gente o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse aí, se todos os pastores, irmão Júnior, resolvessem dar uma observada no que Moisés falou e falar assim, não, sinceramente, é um tapa na nossa cara. Realmente. A pessoa passa assim, poxa, eu não sou pastor, eu não faço isso aí, eu não dou a vida, eu não sou capaz de mandar Deus riscar o meu nome do livro da vida por conta das ovelhas. Pastor, para mim, é isso. É sentir frio no momento que precisa sentir frio com outras pessoas. É passar fome com outra pessoa que passa fome. Não é eu estar pensando só em mim. Então é esse o papel que eu quero dar, que eu quero fazer aqui em Ubiraitá. Realmente, é bem colocado aí, é uma passagem bem interessante essa que o irmão falou aí, sobre exemplo de pastor, né, de pastorado, isso. A importância de cuidar mesmo da ovelha, de estar ali quando ela precisa, né, naqueles momentos que para muitos pode ser inconveniente, mas que a ovelha precisa de alguém para ajudar naquele momento. Né? Então, irmão Gilson, vou entrar aqui também em outras perguntas. E a gente sabe que o senhor tem um exemplo de vida muito grande, assim, né? Daquilo que Deus tem feito, tem realizado na tua vida. Sim. E, assim, eu queria perguntar sobre... que muitos conhecem, mas talvez não conheçam alguns detalhes do processo que o senhor passou. Poderia contar pra gente sobre a questão do acidente que deixou, né? Com algumas limitações, mas que isso não impede de fazer a vontade do Senhor. Irmão Júnior, como eu creio que mais de todo mundo sabe, eu vou falar, hoje eu tô aí, eu completei agora em janeiro 6 anos de deficiência, e nesse longo desses 6 anos, uma experiência, posso dizer assim, bem delicada, mas que graças a Deus não me abateu em nada. E nesse período eu sempre passei por altos e baixos, né? Sim. Tanto no dia a dia porque assim, a minha deficiência não me tira de passar por calúnias, não me tira de passar por perseguições, não me tira de passar por nada nessa vida. Eu estou com os pés sobre a terra, então a minha limitação não me tira de nada disso. E nesse período, irmão Júnior, eu tenho conversado com várias pessoas, o senhor falou com relação à minha fé, né? Sim. E também
Como foi a pergunta que o senhor disse? Eu perguntei sobre esse processo do acidente. Sim, logo quando eu cheguei, para o pessoal lá em Nova Vista, tinha aquela preocupação. E agora? O que vai ser de Gilson, que ele está chegando e a gente não sabe qual vai ser o comportamento dele, como vai ser daqui para frente, porque imagina, Gilson, que... Eu vou voltar só um pouquinho. Sim, pode ficar à vontade. Quando eu estava em Salvador, vou voltar só um pouquinho no início da história, que assim, quando eu estava em Salvador, eu descobri que eu estava cego, sozinho, entendeu? Sim. Os médicos não chegaram para mim para dizer que eu estava cego. Eu acordei ao terceiro dia e na medida que eu acordei eu ouvi aquele barulho dentro do ambiente que eu estava e eu um pouco preocupado porque os olhos estavam vendados, então eu não sabia o que estava acontecendo. Mas naquele momento ali eu falei, não, está acontecendo alguma coisa. E aí eu ouvi alguém falar assim, rapaz, esse aqui foi bem grave, né? Aí outra pessoa que estava do outro lado falou, foi perca total. Aí quando ele falou perca total, eu me preocupei um pouco, falei, por que perca total? Onde é que eu tô? Aí eu sacudi os braços amarrados, balancei a cabeça, balancei as pernas, a coluna. Aí quando eu balancei a cabeça, que eu senti aquele peso na minha cabeça, no meu rosto, eu falei, meu Deus do céu, perca total. E o escuro do cego é diferente do escuro que o senhor fecha os olhos, entendeu? Sim. E naquele momento eu pensei assim, eu falei, será que eu tô cego? Aí a pessoa lá deu continuidade na conversa. Sim. E eu fui juntando o que eles estavam conversando e entendendo o que eles estavam falando. Tipo, um quebra-cabeça ali. eu fui ali e aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô cego. Aí tudo foi passando assim pra mim normal, eu posso dizer assim. Aí depois veio uma pessoa cajando de mim e falou, Gilson, você sabe onde você tá? Eu falei, não. Não, eu balancei a cabeça que não, eu não falava ainda, eu passei 8 dias sem falar. Eu balancei a cabeça que não. Aí a pessoa falou, pois você está em Salvador, no HGE. Aconteceu isso, aí explicou tudo pra mim e tal. Eu balancei a cabeça, concordei que sim. Aí aquilo ali pra mim, eu perdi o chão naquela hora ali. E... Difícil, né? Difícil. Aí eu falei, quando ele falou isso aí, eu caí na real e falei, realmente eu tô cego. Eu perdi os meus olhos. Mas aí o tempo foi passando e o Jurandir chegou, foi conversando comigo, o Tarcísio também. E aí aquela coisa foi ficando mais leve, mais tranquila. Aí com 8 dias eu saí. Quando eu saí, que eu fui para a sala de recuperação, uma enfermeira sentou comigo para conversar. E agora, e nessa conversa, ela foi falando, Gilson, você mora onde? Quais são os pontos turísticos da sua cidade? Eu fui falando tudo. Aí teve um certo momento que eu falei para ela assim, eu falei, doutora, a senhora quer chegar onde? Você está pensando que eu fiquei doido e tal? Tô não, doutora, tô bem. E deixa eu lhe falar uma coisa também, a senhora quer dizer que eu tô cego, né? Aí agora eu já estava falando, eu colocava o dedo aqui na traca, eu já conseguia falar. Aí a senhora quer dizer que eu tô cego, né? Ela falou, a partir de hoje você tem uma realidade totalmente diferente. Você vai ser, a partir de hoje você vai estar uma limitação por conta da sua cegueira. Eu falei, doutora, não tem problema não. Deus, ele está no controle de tudo. E eu perdi os olhos, a visão não. A visão permanece. Porque pro que Deus quer, eu ainda sirvo. Maravilha. E aí quando eu terminei de falar, ela falou, muito obrigado. Eu pensei que quem precisava de médico aqui era você. Mas eu percebo que as suas palavras
tá me ajudando. Aí ela saiu dali. Já evangelizou, né? Ela saiu dali. E a partir daquele momento eu coloquei o dedo aqui também, porque era só eu pôr o dedo da minha voz, saía mais embargada, mas saía. Aí eu já comecei a cantar, e o tempo foi passando, a minha felicidade não, graças a Deus, não caiu por conta daquilo. Vindo para casa, que foi o trecho onde eu estava falando na estante, o pessoal preocupado com o que poderia acontecer, porque eu era muito vaidoso, eu queria estar andando com o cabelo bem arrumadinho, bem cavanhaque. Que não, né? Não é, quem não quer estar com um pouquinho de vaidade, todo mundo tem jeito, isso tá aí, todo mundo quer. Faz parte do... todo mundo não tem jeito. E eu era assim, e a minha esposa era bastante preocupada também com o que poderia acontecer a partir dali. Mas aí quando eu cheguei, a gente conversando, o tempo foi passando, e eu posso lhe dizer uma coisa que graças a Deus, que Deus me deu uma família. Porque às vezes vocês podem me observar e falar assim, rapaz, é difícil, Gilson como está e tal, mas ser minha esposa também não é fácil. E imagina, graças a Deus, ser meus pais não é fácil, ser minha família não é fácil. E graças a Deus, Deus me deu uma família abençoada, isso eu posso dizer. E de lá para cá, irmão Júnior, eu só tenho felicidade, entendeu? Eu só tenho felicidade, apesar da limitação, eu te digo com segurança do que eu vou falar aqui. Eu, a momento algum, eu me joguei na cama para falar assim, a vida para mim acabou. Eu tô triste porque tô cego. Não. A minha vida, como diz o Júnior de Matos Nascimento, a minha vida é só cantando. É maravilha isso. E eu falei outro dia, eu estava visitando uma irmã aqui, eu falei para ela, existem duas coisas na minha vida, que essas duas coisas, eu tenho certeza que Deus não vai deixar ninguém arrancar de mim. É a minha família e a obra de Deus. É as duas coisas que, graças a Deus, a obra me mantém de pé. Eu amo fazer a obra de Deus. Eu amo fazer a obra de Deus. Isso é maravilhoso. Então eu, graças a Deus, eu não tenho... São 6 anos. 6 anos de histórias aí, de vida, história de vida bem tranquila com relação a toda essa alimentação. Lá na rua de casa, na rua de casa eu ando lá, a rua toda sozinho, sem ninguém, para estar me conduzindo, para estar pegando no meu braço, me leva aqui. Não, eu ando sozinho. Então, graças a Deus, foi uma coisa que eu me adaptei rápido, tanto dentro de casa como na rua. Então, eu tenho certeza que daqui pra frente, mas se isso aí não me limitou, não me segurou mais nada, vai me segurar só a mão de Deus, que pode me fazer parar. Graças a Deus. E assim, irmão, a gente vê que muita gente reclama até por coisas bem menores, né? Verdade. E a gente vê assim, eu vou fazer a pergunta, mas eu acredito que já está até respondida essa pergunta. Sim. Em momento nenhum o senhor reclamou assim de Deus pelo que aconteceu, pela limitação que veio decorrente disso, né? Boa essa pergunta. Eu vou responder, se já passou, vou responder melhor. Irmão Júnior, um dia um rapaz sentou comigo no sofá lá em casa e ele falou para mim: Gilson, você estava nesse dia do acidente, o que você estava fazendo? Eu falei: eu estava no 3º dia de um congresso, congresso de jovens, o qual tomo conta. Eu estava no 3º dia do congresso. Nesse 3º dia, com conversão de almas e tudo, nesse 3º dia, eu já cansado do corre-corre, da luta que a gente fazia o congresso na rua. Então, na luta, no corre-corre, eu dormindo no palco para poder olhar o som, eu estava bem cansado
E aí veio, eu dormi no banco do carro, aconteceu um acidente, cheguei a esse ponto. Ele falou, mas moço, tu estava fazendo a obra de Deus e no terceiro dia aconteceu um acidente como esse. Mas rapaz, Deus não podia ter livrado desse acidente. E aí eu cruzei os braços e comecei a ouvir ele. Na medida em que ele foi falando, eu deixei ele falar, né? Aí eu fui e falei, olhei para ele e falei assim, meu irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Se Deus tivesse dado habilidade ao motorista para tirar um carro de bater na cara do outro, talvez 5 minutos depois o próprio motorista lá, rapaz, você viu, eu fui ninja, eu consegui tirar o veículo. Não ia dar os méritos para Deus, ia? Não ia. O mérito ia para quem? Pro motorista. Só que, isso eu falando para ele, só que o acidente aconteceu. E no momento do acidente, quem me pegou lá, o motorista da ambulância que me pegou lá, ele falou para mim depois que me pegou zerado. Entendeu? Sangrando até, sinceramente, irmão Júnior, o meu rosto foi todo destruído. A médica falou para mim, falou, Gil, se eu posso falar o que está prestando no seu rosto? Eu falei, pode, doutora. Ela falou, nada. Quebrou tudo. Ela, posso lhe dizer mais? Eu falei, fica à vontade. Você não vai entristecer não? Eu falei, não. Ela falou, pois na sua situação aqui, quase ninguém veio. Morreram lá mesmo, não. Isso quando eu fui levado para fazer a cirurgia. Já de uma segunda vez, né? Já no outro hospital. Ela falou, nessa mesma situação que você, ficou lá mesmo no HGE. Não veio aqui. Você é um milagre. Então, irmão Júnior, com tudo isso, e eu falei para o rapaz, foi o seguinte, esse mérito não poderia ficar para o homem. Aconteceu, aconteceu. Isso é fato. Eu não vou aceitar, eu não ia aceitar que alguém arrancasse os meus olhos, de jeito nenhum. Mas o acidente aconteceu, eu perdi os olhos. Eu poderia estar morto hoje, assim como eu saí de Andaraí, desenganado. A minha viagem era só até Itaberaba. Eu não tinha mais como ir para lugar nenhum. Helena falou, aí ele só vai até Itaberaba, ligou para o meu pessoal, falou, a noite de vocês é longa hoje, entendeu? Porque ele não vai escapar. A expectativa humana era zero. Tanto que quando o pastor Doinha chegou lá em Andaraí, que perguntou, Helena, qual é o quadro de saúde de Gilson? Ela falou, pastor, eu sou médica, sou enfermeira aqui e sou crente. Eu juntei os dois. O senhor sabe qual foi a conclusão? Ela assim, aí ele falou assim, ela falou, não volta. Se o senhor tiver um tiquinho de fé a mais do que eu, pode orar. Ele falou, eu tenho, eu vou orar. No hospital mesmo ele dobrou os joelhos e orou. Aí ele falou para ela, você não tem noção da experiência que ele está tendo com Deus daqui até Salvador. O motorista da ambulância falou comigo. Sim. Eu estava em alta velocidade. Quando eu passei em Itaberaba, quando eu pulei o quebra-mola, eu escutei o teu gemido. E o teu gemido me fez passar para Salvador. Que forte. E aí eu saí, Júnior, de Andaraí por volta de 4h30 da tarde. Sabe que hora eu fui chegar em Salvador? Sim. É quase 1h da manhã. Então, juntando a conclusão do hospital com o trajeto percorrido, era para eu ter escapado? Não. Mas a gente falando era impossível. Né? Impossível, porque o trânsito da estrada impediu a minha chegada mais rápida lá. Mas, graças a Deus, consegui chegar e voltei. Estou aqui para a honra e glória do nome de Jesus, respondendo a pergunta. Se Deus não deu mérito ao motorista, o acidente aconteceu. O que ele quis? O que aconteceu dentro disso aí? Independente de qualquer situação, de qualquer gravidade do acidente, Deus, ele pode resolver até aquilo que a gente não tem.
Ele está no controle de Ele está no controle de tudo. As coisas que são impossíveis aos homens é possível para Deus. Então, para o hospital que eu estava desenganado, ele no caminho, ele trouxe solução para o problema. Então, não tem problema nenhum que Deus não tenha a solução, entendeu? Então eu estava conversando com o rapaz e falei para ele, se eu estava no congresso e tudo isso aconteceu, eu não posso, a momento algum, chegar e culpar Deus do acontecido, porque eu sou transitório, estou com os pés sobre a terra. E a Bíblia diz, Cristo diz, não mantereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Então vocês também vão conseguir vencer. Então eu preciso ter força, ter fé para poder vencer, porque tá difícil para mim? Tá, mas tem muita gente aí passando pior que eu. Tem muita gente por aí sofrendo pior que eu. Tô limitado, tô. Mas a minha limitação não me entristece. A minha limitação não vai me jogar em um quarto escuro. A minha limitação não vai me fazer parar de falar da grandeza de Deus. O dia do acidente foi no congresso? Foi. Eu tenho que fazer o quê? Dar graças a Deus, graças a Ele, porque eu não morri. E não, como o senhor falou, né? Com relação a... Se em algum momento não reclamou de Deus, né? Isso. Porque como que eu vou reclamar de alguém que eu poderia ter morrido, não foi? Isso. Mas ele me trouxe de volta. Para contar o milagre. Né? Para contar o milagre. E do que eu vou reclamar? Eu não vi isso. Eu não tenho como reclamar de nada. Porque eu não sou merecedor. Mas a misericórdia dele na minha vida é como Paulo disse, né? Senhor, a tua graça me basta. Então eu não mereço nada. É um testemunho de fé, né? Eu não mereço nada. Mas ele me deu o prazer de estar aqui agora, conversando com vocês. Só quero um pouquinho de água. Quero um pouquinho aqui. Então eu não tenho irmão Júnior. Às vezes eu falo lá em casa, com a esposa, com os filhos. Sim. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Fique à vontade. Reclamar pra quê? Reclamar pra quê? Se eu tô aqui vivo, com saúde, cantando, adorando a Deus, tô não tendo o que reclamar. E eu deixo até uma palavra para quem está ouvindo aí o seguinte. Ao invés de reclamar, de questionar Deus, que quero hoje e não chegou hoje, reclame não, questione não. Ele tem o controle de tudo e ele sabe a hora certa para resolver. Então eu lhe digo aqui, nunca reclamei de nada do que tem acontecido na minha vida. A minha vida é só cantando. Você pode ir. Isso é maravilhoso de ouvir, né? Tudo muito... fortalece a fé de todo mundo, né? Ouvir esse seu testemunho. Mas assim, humanamente falando, alguma questão assim... o senhor sente falta de alguma coisa assim, diante da perda da visão assim, tipo ler, o irmão gostava de ler, como é hoje a leitura? Pode falar um pouquinho sobre isso? Eu gostava mais de escrever do que de ler, meu Júlio. Sim. Eu era apaixonado pela minha letra. Sou, né, que tô vivo. Sim. Eu sou apaixonado pela minha letra. E nesse longo do tempo, às vezes lá em casa eu sento, pego um caderno e vou ficando escrevendo sozinho. Outra hora eu tô ouvindo versículos da Bíblia e eu tô ali fazendo o meu rascunho de pregações, por exemplo, culto de ensino. Eu vou
eu vou celebrar o culto de ensino hoje, então tem alguns versículos chaves, né, você tem que fazer ali. Aí eu vou, noto tudo direitinho, e depois eu peço ao meu menino para gravar um áudio, e para mim eu deixei escrito lá. Porque eu não posso depender de tudo dos outros. Tenho que eu mesmo caçar uma forma de fazer, né? E eu faço isso. Eu noto no papel, escrevo lá direitinho, eles vão e gravam o áudio para mim. E com relação a estar, por não estar lendo, eu tenho saudade disso. Apesar de não ser muito fã da leitura, ser mais para escrever, mas não ser muito fã da leitura, mas eu tenho saudade disso. Mas o que eu faço? Aí eu vou pro áudio. Eu escuto muito áudio da Bíblia, outros livros que tem por aí a gente encontra, né? E aí eu vou ouvindo áudio. Mas graças a Deus consigo matar essa saudade direitinho. Tenho saudade de mais coisas, né? Que, sim, por exemplo, eu gostava muito de dirigir, era a minha praia. Então eu tenho saudade um pouco disso também. Mas Deus tem suprido tudo para mim. Graças a Deus não tem deixado que isso venha me entristecer de jeito nenhum. Isso é bom, maravilhoso ouvir. Tem mais alguma coisa assim para ser adaptado? O celular do senhor usa acessibilidade de alguma ferramenta para ajudar a auxiliar? Questão de ouvir as horas, essa questão toda. Sim, o meu celular ele já é todo, tem uma função talkback, então horas, usar os aplicativos, tudo direitinho, eu uso tudo, digito, eu faço tudo. Ele tem todos os aparatos certinho para mim estar usando ele. A gente coloca isso que é importante, né? Pessoas que são alcançadas, que ouvirão, né, que assistirão esse podcast, de ouvir toda essa história de vida que o irmão tem, né? Dessa fé que Deus colocou em seu coração, e saber que tudo isso, que nada do que aconteceu impede de ter uma vida normal até onde é possível isso, né? Graças a Deus. Então a gente também percebe que, graças a Deus, na questão do que o senhor colocou, né? Que a família e a obra de Deus são duas coisas que realmente seria o ponto principal, né? Seria aquilo que ninguém ia tirar realmente, né? O senhor tem, digamos assim, compunha naquela época, antes de acontecer o acidente, compõe ainda hoje músicas, porque o irmão tocava antes, né? Não, antes eu tocava com o pastor Carlinhos, tocava bateria. Na questão da música não compus música, mas logo quando eu voltei para a igreja, eu conheci o pastor Carlinhos e a gente logo montou um grupo musical. E com esse grupo a gente rodou aí vários lugares, tocando, fazendo a obra de Deus. Eu não sinto falta hoje da bateria, porque eu toco ainda. Sim. Então, não tenho mais aquela vontade toda de tocar, porque o meu tempo é mais carregado hoje com a obra de fazer cultos, tá? Fazer reuniões. Então, o espaço hoje é mais curto para música, entendeu? Mas eu gosto muito. Eu tenho certeza que a música, ela ajuda, né? Ela, na verdade, quando o hino, quando é louvado em perfeição, atrai a presença de Deus. Então a música é isso. Eu gosto demais ainda da música, mas não compus, não. Não era compositor. Não. No caso, não é compositor, né? Não. E a gente já conversou sobre alguns aspectos. Tem alguma coisa assim que a gente deixou de falar, que o senhor queria falar?
Eu, um tempo atrás, logo recente do acidente, eu passei por um momento muito delicado, irmão Júnior, que foi a primeira cirurgia. Sim. A minha primeira cirurgia foi um assunto que me tirou o sossego. Por que tirou o sossego? Eu tinha um osso exposto na boca. Esse osso, ele estava me causando um desconforto, porque a minha boca e nariz eram o mesmo. Entendeu? Não tinha separação, porque o céu da boca estava todo destruído. E esse osso, com o passar do tempo, ele foi perdendo a vitalidade e o mau cheiro foi aparecendo. Nesse período, eu já saía para alguns lugares para poder estar. O pessoal me chamava para estar pregando, então eu ia. Só que eu tinha que acabar o culto, pôr a mão na boca e sair, porque o mau cheiro já incomodava. Nessa distância que nós estamos aqui, já incomodava. E aquilo me trouxe uma preocupação muito grande. E eu ouvi de uma pessoa, eu não vou falar aqui, mas eu ouvi palavras que me deixou de cabeça baixa. Machucou, né? Machucou. E eu ouvi até dizer que eu ia morrer na cirurgia. Que Deus falou que eu ia morrer na cirurgia. E isso me jogou numa situação que eu rejeitava a cirurgia. Eu rejeitava a cirurgia, eu não queria de jeito nenhum. Foi decorrente do que ouviu. Do que eu ouvi, Eu não queria de jeito. Porque hoje, irmão Júnior, se o senhor falar para mim assim, irmão Gilson, Deus me mostrou o senhor enxergando. Deus me mostrou várias vezes eu enxergando. Mas por quê? Porque eu sou cego e eu tenho esse desejo de voltar a enxergar. Quem é um cego que não quer voltar a enxergar? Todo cego quer voltar a enxergar. E as lembranças também do tempo que enxergava, né? Entendeu? Então, vai ser normal para mim ter isso, e de acordo com aquilo que a gente vai conversando e vai vivendo, é normal também os seus ter um sonho comigo, eu enxergando. E assim, quando tudo isso aconteceu, a minha preocupação bateu, e aí eu falei com a minha esposa, eu falei, eu não vou fazer cirurgia. Ela falou, mas você precisa fazer cirurgia. Você precisa puxar o rosto para o lugar. Eu falei, mas eu não quero. Eu não vou fazer cirurgia. E aquela questão do osso perdendo a vitalidade a cada dia, aquilo foi me incomodando. Eu escovava os meus dentes de manhã, um pouquinho de dente que eu tenho em mais esse osso. Sim. E quando eu cuspia sangue. Eu não conto as vezes que meu filho sentava do meu lado e falava, rapaz, você está cuspindo sangue. E o que é que vai acontecer agora? Eu, não, filho, calma, isso vai passar. Vai passar, fique tranquilo. Mas vai passar quando, pai? E aquilo ia me incomodando e me trazendo preocupação. Mas ao momento algum, eu parei de pregar a palavra de Deus. Ao momento algum eu parei. Eu saía dos cultos de cabeça baixa para não conversar com as pessoas. Triste, algumas vezes não triste pela limitação, sim, mas pela situação que eu estava passando, de qualquer momento dar uma infecção e eu morrer. Aí um dia eu fui pregar em um determinado lugar e quando eu estava pregando, eu não consegui pregar nesse dia. Me deu uma falta de ar, um mal-estar, e aquilo me sufocou e eu sentei, devolvi o microfone, sentei e fiquei sentado na cadeira. E aí o grupo de jovens começou a cantar e veio alguém à minha direção. Eu nunca tinha ouvido aquela voz. Na verdade, né, no tempo que eu enxergava, eu nunca tinha ouvido, nunca tinha visto aquela moça. E ela parou na minha frente e começou a falar tanta coisa que só eu e Deus sabia. Ela falou coisa para mim que só eu e a minha mulher sabia.
Nem Jurandir, que estava andando comigo para Salvador, não sabia. E quando ela falou aquilo ali, eu falei, Deus, o Senhor está falando comigo, Pai. E ela falou, e para você ter certeza, quem é que está falando com você, pode ir, que eu estou no controle da situação. Aí eu recebi de Deus naquela hora ali. Eu falei, eu vou fazer a cirurgia. Recebeu o ânimo, né? É. Aí eu saí dali, cheguei em casa, falei com a mulher, falei, eu vou fazer a cirurgia. Deus me deu tudo que eu precisava. Deus falou comigo tudo que eu precisava ouvir. Não dizendo, irmão Júnior, que nós precisamos de outras pessoas, precisamos de... Não, nada disso. Deus fala conosco, mas tem momentos que Deus precisa usar alguém. Porque a gente precisa naquele momento. Porque precisa naquele momento. E eu precisava. E naquele momento eu saí cheio de Deus. Saí carregado. E a partir dali, eu iniciei do dia 1º de janeiro até o dia da cirurgia. Eu fiquei 3 meses e 3 dias em campanha de oração. 3 meses e 3 dias. Eu falei, eu só paro quando a minha cirurgia acontecer. Meu pai saiu de casa, quando eu fui fazer cirurgia, ele saiu de casa, foi fazer caminhada, ficou 5 ou 6 quilômetros longe de casa, com medo, porque o pessoal colocou na mente dele que a minha cirurgia era tão delicada que eu poderia morrer no momento da cirurgia. Eu não ia resistir. E no dia de fazer a cirurgia, a médica pegou um documento e deu o Jurandir para assinar. Aí ele foi ler o documento. Sim. Ele falou para mim depois. Quando ele leu o documento, a médica estava passando para ele toda a responsabilidade que estava para acontecer durante a cirurgia. Seria delicado, né? Toda a responsabilidade ficava na assinatura dele. Se eu morresse, o responsável assinou. Ele disse que leu. E quando ele acabou de ler, ele falou, não vou assinar isso aqui. Ele voltou para trás. Quando ele voltou, estava eu conversando com a médica e dando risada. Ele falou, aí ele olhou para mim e parou. Ficou me observando. Aí ele falou, não posso parar essa felicidade. E essa tranquilidade, né? Eu tenho que assinar. Ele foi lá e assinou. E graças a Deus, passei por 2 cirurgias. E estou aqui, tranquilo, calmo, certo do que quero e confiante. A minha fé a cada dia só aumenta. Quando eu fiz a última cirurgia, sim, que eu sentei com a médica, voltei outra vez na revisão, porque o rosto ia reconstruir todo, ia puxar o rosto todo para frente. Aí ela sentou comigo e falou para mim, Gilson, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, doutora. Não vai te constranger. Eu falei, não existe mais nada para me constranger. Já tinha superado tudo isso. Eu falei para ela, eu falei, todo homem, você pode perguntar para ele o que é que ele não quer perder. É os olhos. Eu perdi algo que homem nenhum quer perder. Homem nenhum quer perder os seus olhos. Realmente. Eu perdi. Eu falei, a senhora pode me falar qualquer coisa que não vai me constranger. Ela falou, pois é. Você não pode mais fazer cirurgia. Eu falei, mas doutor, o meu rosto não vai puxar para frente. Ela falou, ia. Os procedimentos desenvolvidos no seu rosto, você tem tipo uma chapa no céu da boca. Sim. Que por conta dela eu não tenho, ó, vou colocar o dedo aqui, ó, deu para perceber que o dedo parou aqui, né? Sim. Daqui para cá eu tenho essa parte superior do maxilar, fora do lugar, mas eu tenho. Mas daqui para cá eu não tenho, ó. O espaço tá vazio. Tá vazio. Eu não tenho. Inclusive, há 15 dias atrás eu descobri um osso solto na minha boca, aqui. Não sinto nada, ele não me afeta em nada, entendeu? Mas tá solto. Sim. Então, para o meu rosto voltar, eu vou ter que serrar essa parte aqui e colocar um completo. Essa cirurgia poderia causar um estrangulamento do que já está feito. E causando esse estrangulamento, ela disse que eu não resistiria à cirurgia. Ela perguntou para mim, Gilson, o que é que você quer? Voltar a ser
bonitinho que nem você era? Ou permanecer com essa felicidade no rosto que você tá aí? Porque se você querer voltar bonitinho como você era, você vai correr um risco que talvez você não escapa. Você quer isso pra você? Aí eu falei, doutora, eu não posso mais fazer cirurgia. Ela falou, não. Eu falei, então tudo bem. Fique tranquilo. Aí o que que acontece? Sim. Eu voltei pra casa. Eu, sinceramente, irmão João, quem não queria, né? Quem é que tá na minha situação que não queria que o rosto voltasse pro lugar? Qualquer um, né? Qualquer um queria. Eu voltei pra casa, estagnado. Cheguei em casa, não comentei pra ninguém. Eu falei pra Jurandir a história, pra ele não falar isso pra ninguém. Fica só pra nós. Deixa o tempo passar. Aí o tempo passou. E aí a minha esposa foi percebendo a minha inquietação, o meu silêncio com algumas coisas. Ela falou, Gil, está acontecendo alguma coisa que você não quer falar. Eu falei, não, tá tranquilo. Ela falou, não, eu te conheço. Aí um dia, na virada do ano, fui deitar e a gente ficou lá conversando. Os meninos foram dormir e a gente ficou conversando, só os dois. Aí ela falou, e aí a tua cirurgia? A próxima cirurgia vai ser quando? Aí eu falei, agora eu tenho que falar pra ela. Aí eu falei que eu quero ter mais cirurgia. Ela falou, como que não tem mais? Ela tinha imaginado a expectativa que o meu rosto ia voltar ao normal. Ela acreditava que o meu rosto ia voltar ao normal. Então não tinha força pra dar essa notícia a ela. Entendo. Que eu fiquei pensando só comigo. Eu falei, se eu der essa notícia pra ela, talvez agora é a hora que ela vai acabar me rejeitando. Talvez ela queria o marido dela com o rosto completo, perfeito, como era antes. Aí eu falei pra ela, não tem mais cirurgia. Ela falou, por quê? Eu expliquei pra ela. Ela falou, por que você não me falou antes? Eu expliquei pra ela também, por que eu não falei. Ela falou, quando eu casei com você, o casamento foi na tristeza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eu não estou aqui à procura de um rosto bonito nem nada disso, não. Eu casei por amor. Você não precisava se preocupar em me falar nada. Eu falei, pois é, na minha situação, qualquer um ia ficar preocupado. Mas agora eu me sinto mais tranquilo e à vontade de ouvir da sua boca sem precisar muita coisa, aquilo que eu precisava de ouvir. Então, graças a Deus, Deus tem me sustentado, tem me dado força a ela, toda a minha família, toda a minha parentela, para poder ir me suportando aí devagarinho, que não é fácil, né, mas suportar um cego não é fácil, tanto querer tanta coisa, mas graças a Deus. Essa é a graça, meu irmão. Eu nem sou muito de tanto querer, eu faço graças a Deus. Deus tem me dado essa habilidade de fazer muita coisa dentro de casa. Então eu não paro dentro de casa. A minha luta no dia a dia lá dentro de casa é normal, quase que como qualquer uma outra pessoa. Então graças a Deus, Deus tem me dado força para tudo isso. Sua vida é um exemplo. Eu acho que fortalece a fé de todo mundo que eu vi, né? E a gente cumpre assim com o propósito de sair mais forte, né? Na graça de Deus. Sim. De ouvir essa sua mensagem de vida, né? Através desse relato do que aconteceu em sua vida, do quanto Deus é poderoso para transformar e para realizar, né, maravilhas. Eu quero deixar alguma mensagem para a juventude, para as pessoas que de repente estejam passando por algum tipo de situação, ou complementar alguma coisa que o irmão lembrou? Eu quero deixar não só para a juventude, eu deixo para todo aquele que precisa e que quer mudar e que quer ter uma vida diferente. Olha, Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele veio não para os sãos, e sim para os doentes. Então, deixo assim, eu vou iniciar pela juventude. Não se iludam com as bandejas que estão tendo por aí, porque o final é amargo. Olha para o meu rosto. Tenho certeza que todo mundo, aqueles que não conseguiram
me ver de perto, mas vocês têm noção do que aconteceu. Então, imagina eu hoje, eu posso dizer isso para o senhor também, mas imagina eu hoje desprovido da graça de Deus. Você sabe que uma depressão hoje rapidamente acontece, né? Por um abrir e fechar de olhos. Eu não estou aqui me exaltando por conta de estar deficiente e superando tudo isso. Eu não supero por minha própria força, de jeito nenhum. Eu não supero por conta disso. Deus é quem me dá força a todo tempo. Ele é a razão de tudo na minha vida. Então deixo para você, jovem, que tem passado por lutas, por problemas difíceis, tenha certeza que só Jesus é a salvação. O mundo está aí, com muitas bandejas aparentemente maravilhosas, mas eu volto a repetir, o final é amargo. Muitos jovens hoje estão morrendo antes dos 18. Por quê? Porque o mundo está criando uma forma de atrair os jovens para a perdição. Aí talvez você encontre alguém na rua e fale assim: ei, para com isso. Você é novo, você é jovem, precisa curtir a vida. Nada disso. A vida não se curte dessa forma, destruindo ela. A vida curte você criando mecanismo para ser feliz com as outras pessoas, para atrair outros de lá, do mundo de perdição, do mundo das drogas, do mundo do álcool, que está levando as pessoas a se perderem a cada dia. E para vocês, dos 30 acima da minha idade, não desista dos sonhos de vocês. As limitações vêm, os problemas vêm, mas tenha certeza de que Deus, Ele tem solução para tudo. Ele tem a solução para o meu e para o teu problema. Independente de qual seja o problema, o teu Deus é maior que tudo isso. Então, fica aqui essas palavras para que vocês possam fazer uma reflexão de vida, entendeu? Parar de reclamar, porque as reclamações não nos levam a lugar nenhum. Reclame não. Continua lutando e adorando a Deus, porque Ele sim é fiel para cumprir as promessas nas nossas vidas. Amém. Irmão Jesus, quero só agradecer ao Senhor pela presença aqui, né? Dizer que a sua história de vida fortalece muitas pessoas, né? A fé de muita gente. Eu quero assim, irmão João, agradecer também ao Senhor, a sua esposa, a sua filha, por ter me dado essa oportunidade, né, de estar aqui passando para essas pessoas, para esse público aí, esse testemunho. Eu, graças a Deus, tenho um prazer imenso de estar aqui, porque eu posso dizer que lhe conheço há muito tempo, mas essa aproximação em pouco tempo, e essa aproximação em pouco tempo me fez conhecer vocês de pertinho e saber esse casal maravilhoso que o Senhor e a sua esposa é. Então, que Deus continue abençoando vocês grandiosamente. Estou aqui à disposição para qualquer tipo de assunto que o Senhor querer tratar comigo. Pode me mandar mensagem: irmão Gilson, eu quero fazer um outro podcast com um assunto diferente. Pode me mandar o tema que a gente vai estar. Eu vou estar à disposição sempre, certo? Amém, amém. A honra é nossa, viu? Que Deus Amém. possa continuar abençoando a sua vida. Graças a Deus. Aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham, que assistem nosso podcast, que se inscrevam
que possam estar mandando essa mensagem a outras pessoas que precisam ouvir, que precisam ser fortalecidas. E é isso. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo podcast.